Olá! Você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o livre pensar com a troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. É um momento que eu fico aqui em cada programa recebendo empresários, conselheiros, executivos, influenciadores, personalidades, pessoas autênticas, para uma conversa inteligente com muitos insights, reflexões, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. E hoje eu tenho o privilégio de receber o meu querido amigo Henrique Bueno. Que bom estar aqui com você. Tudo bem? Que bom estar aqui. Ai, que legal. Bom, gente, o Henrique ele é considerado uma das maiores referências brasileiras em psicologia positiva. O Henrique Bueno ele é especialista em felicidade e é CEO e fundador do Whole Being Institute no Brasil e da Academia da Felicidade. Apaixonado por pessoas e pelo estudo do desenvolvimento e do potencial humano, ele se formou em psicologia positiva com o Tal Ben-Shahar, que é um professor do curso mais procurado de Harvard, tornando-se depois o representante internacional do Whole Being Institute aqui no Brasil. Além disso, ele é palestrante, facilitador de programas de felicidade, de liderança e comunicação e professor convidado em diversas universidades, como a FI Business School, a ISAE FGV, SPM, Positivo, Univel, Sustentare. E antes de se dedicar ao desenvolvimento humano e à felicidade, o Henrique atuou como especialista em direito empresarial e liderou por mais de 10 anos equipes de alta performance em empresas globais como a AB InBev e a British Petroleum. Bom, Henrique, não tenho nem como dizer, obrigada aí pela sua presença, currículo grande, hein, velho? Imagina. Eu é que agradeço o convite, estou muito feliz, muito contente mesmo de estar aqui com você, vou adorando ter essa conversa contigo. Muito bom. Henrique, me conta uma coisa, vamos voltar lá para trás. Onde é que você nasceu? Como era a sua relação com seus pais? Como era você quando criancinha? Cláudia, que bacana essa pergunta. Olha que eu faço lives, dou entrevista em alguns lugares e é bacana começar desse jeito, né? Começar do começo. Eu nasci em São Paulo, capital. Os meus pais, eles estavam num processo de separação já quando eu nasci. Então, quando eu nasci, eu deixei São Paulo, acho que com 2 anos, eu tinha um pouco menos de 2 anos, e fui morar no interior de São Paulo. Eu morei na cidadezinha de Itapira, que fica bem na divisa com o sul de Minas, caminho quem passa por Campinas, Jaguariúna, de São Paulo. Os meus pais se separaram, então, desde que eu nasci. Então, desde muito cedo, quando eu comecei a me reconhecer como pessoa, eu já tinha uma madrasta e um padrasto. Então, eu cresci com 2 pais, 2 mães, e num ambiente com 3 irmãos mais velhos, meus 2 irmãos homens e a minha irmã Luciana, e morei a vida toda, até os 15 anos de idade, a minha infância, a adolescência, eu morei numa fazenda no interior de São Paulo, em Itapira. Ah, muito legal. E você já era um menino como? Era danado, curioso, gostava de ler, porque você escolheu direito, né, como curso universitário. Uhum. Eu era tímido pra caramba, sabe aquele famoso bicho do mato? Quando eu chegava na escola, eu era mais quietinho, mais escondidinho. Durante a minha infância, eu tinha uma relação muito bacana na fazenda, né? Eu gostava de explorar a fazenda, eu gostava da natureza, sempre gostei muito de ler, lia muito. Eu lembro, inclusive, que durante um bom tempo eu achava que eu ia ser poeta, eu tinha um sonho de ser poeta, escrevia muita poesia, era muito romântico, era uma criança bem nostálgica, eu gostava de pensar na vida, de refletir sobre o futuro, mas eu era bem tímido, e demorei um pouco para começar a me abrir. Na verdade, foi no colegial, no final do colegial e na faculdade que eu, de fato, me abri e comecei a me relacionar de um jeito mais ágil, mais tranquilo com as pessoas. Mas até o colegial, eu era bem quietinho, bem na minha mesmo. E me conta, você foi trabalhar primeiramente, né, pela narrativa que eu fiz aqui, em multinacional, né? Foi um caminho natural do direito ou você pensou em outros caminhos tendo estudado direito? Na verdade, Cláudia, foi uma bagunça. Esse caminho do currículo é um caminho mais resumido. Na verdade, quando eu me formei em Direito, eu abri um escritório com 2 amigos, fiquei mais ou menos 1 ano e meio nesse escritório, fui trabalhar num outro escritório por algum tempo, eu era chefe de setor de um escritório de médio porte em Campinas,
E aí eu passei por uma fase meio confusa, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu deixei esse escritório e fui morar 2 anos na Austrália. Na Austrália eu Ah, fiz cursos de outras coisas, trabalhei como garçom, como pedreiro, como piloto de lancha. Na volta da Austrália, eu passei 1 ano pelo sudeste da Ásia viajando. Depois de 3 anos fora do Brasil, eu cheguei no Brasil e aí uma amiga me convidou, você não quer mandar o seu currículo aqui? Ela trabalhava na Ambev na época. Eu mandei o currículo e aí eu fui contratado e comecei a minha jornada como executivo em multinacionais. Mas eu confesso que foi bastante acidental e foi aquela coisa, quando eu cheguei no Brasil 3 anos depois, sem trabalhar com direito, sem de fato estudar o direito, quando eu voltei para o Brasil, quando aquela oportunidade chegou, eu falei, opa, é essa aí, vamos ver o que vai dar. mas você vê, mas você ficou até bastante tempo, né, trabalhando em multinacional. Foram quantos anos? Olha, só na Ambev foram 10 anos, quase 10 anos, e depois eu saí para a BP. Eu comecei na Ambev uma trajetória de muita mudança, eu passei por vários setores da companhia, até ir para o corporativo, me tornar especialista, depois gerente corporativo, e fiquei um tempão aprendendo horrores, né, no tempo que eu passei por lá. Gente, pior é que eu também fui da Ambev, né? O pessoal sabe, mas eu não me lembro, eu não tive relação na época com o Henrique. E a gente meio que passou por lá em épocas semelhantes. Senão eu já teria amado esse cara desde lá de trás. Mas me Na conta uma verdade, coisa. Fala. eu ouvia falar muito de você na época, mas eu acho que eu entrei, você estava no seu processo de saída, se eu não me engano, eu acho que foi separado o nosso período de trabalho lá. Entendi, entendi. Eu acho E que me você conta. estava lá comigo nos meus primeiros anos apenas. Muito legal. E me conta uma coisa, como a psicologia positiva apareceu na sua vida? O que exatamente é a psicologia positiva? Eu acho que muita gente que está nos ouvindo ou assistindo não conhece. E o que foi ou é essa sua relação com o Holbein Institute? Tá, eu vou começar dizendo como foi a psicologia positiva na minha vida e depois eu falo dessa ciência. Eu confesso que foi um grande acidente, né? A psicologia positiva, ela aconteceu, ela surgiu na minha vida no momento onde eu sabia que o que eu estava fazendo não me servia mais, né? Então, eu ainda não tinha uma definição de para onde eu devia ir ou o que eu queria fazer, mas eu sabia que meu caminho tinha sido ótimo até então, eu tinha construído uma carreira muito bacana, tinha crescido bastante na empresa, eu tinha aprendido muito, mas alguma coisa tinha que mudar porque eu não estava mais me sentindo feliz, eu não estava me sentindo completo naquela atividade. Eu achava que alguma coisa estava errada. Não sabia muito bem para onde ir e meio que por acidente eu ouvi falar dessa nova ciência aqui no Brasil, era bem incipiente ainda, ninguém falava sobre ela, chamada psicologia positiva. E aí, da mesma forma que eu fui impulsivo lá atrás e fui para a Austrália, né, e deixei todo o meu trabalho como advogado, da mesma forma que eu fiz isso lá atrás, eu falei, quer saber? Tá na hora de mudar. E aí eu deixei o mundo executivo, deixei o meu trabalho e fui fazer uma formação nos Estados Unidos, porque no Brasil ainda não tinha uma formação sólida em psicologia positiva. E aí me disseram que eu tinha que estudar com um tal de Tal Ben-Shahar. E eu encontrei. Então, claro que Harvard não era uma opção para mim naquele momento. Eu encontrei um instituto fundado por ele e pela Megan McDonald, chamado Holbein Institute. E aí eu fui fazer a formação nos Estados Unidos. Na verdade, uma parte online, uma parte presencial. Tive a alegria gigantesca de estudar presencialmente. Foi uma das últimas turmas que ele deu aula presencialmente. Fiz a formação com ele, com a Megan, com a Maria Siroá, e me apaixonei perdidamente por essa ciência. Na verdade, Cláudia, quando eu lembro dos meus anos todos acadêmicos e de estudo, foi a única vez que eu sentei na primeira carteira, foi a única vez que eu fiz pergunta pra caramba e que eu lia e devorava os livros que eu estava aprendendo por interesse, por vontade. Então, foi realmente aonde eu me encontrei, até do ponto de vista acadêmico. E o que é psicologia positiva, né? O que é essa ciência? A primeira coisa importante de dizer é que é uma ciência que tem um nome muito ruim. O nome é Ah, horroroso, psicologia positiva. Porque as pessoas, quando escutam falar em psicologia positiva, além de ter uma conotação com pensar positivo, com autoajuda, dá certa impressão de que se existe uma positiva hoje, é porque a anterior era negativa, né? E isso é uma grande bobagem. A psicologia positiva nada mais é do que uma vertente da psicologia, ou seja, ela faz parte da psicologia, mas com um objeto de estudo distinto. Enquanto a psicologia tradicional focou 100% do seu interesse, da sua pesquisa, dos seus estudos, em entender o que não estava dando certo, né? Por que as pessoas se deprimem, ficam ansiosas, por que casais não ficam juntos, por que crianças não aprendem, a psicologia positiva decidiu que se o que a gente quer da vida é sair da média,
e explorar todo o potencial para uma vida melhor, mais produtiva, mais saudável, mais longeva, de mais resiliência, a gente precisa parar de estudar a média e apenas se preocupar com quem está lá embaixo, e a gente tem que começar a estudar os outliers. O que acontece com pessoas que, apesar das dificuldades, são tão mais positivas e resilientes. Por que algumas comunidades do mundo são tão longevas? Por que alguns casais? O que esses casais estão fazendo para ficarem tão bem juntos por tanto tempo? Então a psicologia começou a mudar o seu objeto de estudo para o positivo, e hoje a gente vive o que é uma realidade muito positiva. A gente vive um momento onde a psicologia se debruça metade dos seus esforços para continuar entendendo a doença, o problema e ajudando as pessoas que precisam dessa ajuda, mas a outra metade do investimento e do esforço é para entender o positivo, entender os outliers, para nos ajudar a alçar voo e explorar um potencial para uma vida melhor. Respondendo à última pergunta, desculpa, pode falar, Cláudia. Não, eu ia até falar, né, que eu já vi, né, você falando várias vezes, só para vocês saberem, gente, eu fiz a certificação em psicologia positiva com o Whole Being Institute Brasil, dali é que eu conheço o Henrique, e por isso, com tanto carinho, recebo ele aqui para falar sobre isso. E no nosso material a gente estuda, né, e eu já vi live sua falando sobre a positividade realista, né, que é exatamente falando dos 4 P's e tal. Eu tô adorando, assim, fala mais pra gente desses conceitos para o pessoal se instigar mesmo a ir atrás desse conhecimento. Claro, é engraçado isso, né, Cláudia, que essa é uma das grandes diferenças, inclusive, da psicologia positiva para a autoajuda, né? Quando eu estava fazendo a formação nos Estados Unidos, eu fui fazer, eu tive um almoço com o professor Tal Ben-Shahar, e conversando com ele, ele me falou: Henrique, quando o meu curso lá em Harvard ficou famoso, eu comecei a dar entrevista no mundo todo, né? Repórteres de todos os meios de comunicação do mundo queriam falar com esse Tal Ben-Shahar, né? Pelo curso que ele tinha. Que história era essa de um curso em Harvard sobre felicidade? E ele falou o seguinte: Henrique, toda vez que eu fazia essas entrevistas, o repórter sempre me perguntava em algum momento: mas professor Tal, qual é o segredo da felicidade? E ele falou: um dia eu fiquei cansado dessa pergunta e eu resolvi responder. Era um jornalzinho pequeno de Boston. E ele falou: tá bom, vou te contar. Só que, infelizmente, felicidade é um assunto muito amplo, né? Um assunto complexo, estudado desde o início da filosofia, né? Da história da humanidade. Então não tem um segredo só, não, tem 3. A repórter sorriu e falou: tá tudo bem, cabe na manchete, pode me falar. Ele falou: tá bom, o primeiro segredo da felicidade é realidade. Ela anotou toda empolgada. O segundo segredo é realidade. E o terceiro é realidade. Que é a grande diferença, Cláudia, do que a psicologia positiva faz para a autoajuda. Não tem promessa, não tem fórmula mágica. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma vida mais feliz, para se tornar uma pessoa mais positiva, é aprender a lidar com a realidade, aprender a lidar com a vida e com os altos e baixos naturais da vida. Então, muito se fala de forma incorreta sobre a psicologia positiva hoje, como sendo a psicologia de estar sorrindo sempre, de chegar na felicidade constante. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com nos mostrar que, apesar do ambiente, que às vezes ajuda, às vezes não ajuda tanto, às vezes ajuda muito, às vezes ajuda pouco, apesar do ambiente, nós somos capazes de moldar o nosso cérebro para nos tornarmos cada vez mais hábeis a moldar o nosso dia para um dia um pouquinho melhor, a fazer escolhas mais positivas e construtivas, qualquer que seja o momento. Então é esse o grande objetivo, não é pensar positivo e fingir que está tudo maravilhoso. É lidar com a vida como ela é, mas rasgar a ditadura do ou e abraçar o e. De que forma eu lido com a realidade e me abraço as coisas boas, busco ajuda, me conecto com o que importa para mim e pratico ações que construam um dia um pouquinho melhor. Nossa, e os 4 P's da positividade realista, tem alguma lógica de como eles são explicados? Tem. Os 4 P's é uma ferramenta do próprio professor Tal Ben-Shahar, que ele brinca o seguinte, né? A gente aprende a nossa vida inteira a negar as emoções. Né? Então, quando o nosso filho mais velho sente ódio do irmãozinho, o que a gente fala para ele? Que coisa feia, menino. Onde já se viu sentir raiva do seu irmão? Né? A gente aprende. Quando a gente sente inveja de um amigo, de uma amiga, o que a gente fala para ele? Ou não fala nada, ou fala que a inveja é branca. Né? Porque sentir é feio, segundo a nossa experiência, a nossa forma que a gente cresce. E qual é o problema disso? Quando você sente inveja de um amigo, porque ele recebeu uma promoção que você queria. Qual que é a nossa tendência natural? Como sentir inveja é feio, junto com a inveja vem culpa, vem vergonha. E eu deixo de sentir inveja porque eu sou um ser humano e sinto inveja normalmente, e eu passo a me ver como uma pessoa invejosa.
e eu começo a ruminar aquela emoção. Então, tudo que a gente nega, a gente ativa. E as emoções, elas não são nem boas nem ruins. As emoções são amorais. Nem certas nem errado. O que é imoral, então, a criança sentir raiva do irmãozinho, não tem problema nenhum. O problema é o que ela faz com isso. Bater no irmãozinho, sim, isso pode ser imoral. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para nos tornarmos mais positivos é aprender a lidar com as emoções negativas que certamente virão. E os 4 Certo. P's é uma ferramenta que você começa se dando o direito de pausar, respirar, para que você vença a barreira da amígdala, né, que é uma glândula do cérebro que tem a tendência de nos colocar no modo de ataque rápido para conservar energia. Com a pausa, a gente começa a trazer informação para o córtex pré-frontal. Depois da pausa, o segundo P, a gente dá permissão para ser humano e reconhece que eu estou sentindo uma emoção normal, né? Eu só sinto essa emoção porque eu estou vivo. Tá tudo bem sentir. O terceiro P, agora que eu me acalmei emocionalmente, eu consigo então chegar no terceiro P, que é colocar em perspectiva. Como é que eu olho para isso de uma forma natural e percebo que vai passar, né? E que eu já tive antes, e que já passou e que está tudo bem. E por último, por fim, a gente usa o último P, que é a única coisa, Cláudia, que as pessoas altamente inteligentes emocionalmente fazem. A gente acha que eles não sentem. Eles sentem igualzinho, só que eles usam o P muito bem, o último P, que é o plano. Me dei uma pausa, percebi que eu tô com raiva, eu me permito ser humano, tá tudo bem sentir raiva. E em perspectiva, daqui a 2 dias, daqui a 2 horas, essa raiva não vai fazer mais nenhuma importância na minha vida? Qual a melhor ação positiva e construtiva que eu posso implementar agora? Qual que é o meu plano? E aí a gente escolhe agir de um jeito positivo e construtivo, mesmo sentindo uma emoção ruim. Que pode ser, inclusive, no meu plano e deitar no meu quarto e ficar quieto e não conversar com ninguém, porque eu não estou pronto para conversar com alguém. Tá tudo bem. É isso Mas qual que é aí. a melhor coisa que você pode fazer agora? É isso. Então é pausa, permissão para ser humano, perspectiva e o plano. E ó, isso que você falou é isso mesmo, o Henrique. Tem momento que assim, quando as emoções negativas tomam conta de mim, pô, é melhor me deixar sozinha num canto. Daqui a pouco passa. E daqui a pouco você realmente muda, né? Porque exatamente a resiliência, vários dos ensinamentos, né? E da maneira como a gente vai desenvolvendo, principalmente lá no curso, no certificado, vai ajudando a gente em muitos aspectos. Você sempre fala, né, que felicidade vem antes de sucesso e de dinheiro. Porque exatamente quando a gente tem felicidade, a gente faz melhores escolhas, né? Cita alguma coisa que você já viveu em que, ao ser feliz, você acha que escolheu algo melhor. Cláudia, olha, eu vou, antes de falar o que eu vivi, deixa eu contar uma coisa interessante aqui. Quando eu comecei a estudar felicidade, quando eu mergulhei nesse assunto, eu confesso que eu tinha vergonha de chegar numa empresa e falar, olha, eu tenho um projeto de felicidade para te levar, né? Porque eu não era nem recebido, né? Não era nem recebido. E hoje isso mudou completamente. Hoje as empresas estão buscando de forma voraz por esse conteúdo, porque ficou muito claro que ele é completamente necessário. Mas olha que doido, Cláudio. Pensa o seguinte, imagina aquele dia que você acordou mal-humorada, porque você dormiu mal depois de uma briga com o seu parceiro, com a sua parceira, acordou, não tomou café da manhã, brigou com o seu filho na saída, pegou um trânsito horroroso, parou o carro longe, pisou numa poça d'água e foi trabalhar com um time que você não admira, num projeto que você não gosta. Minha pergunta para você, como é que você produz? Como é que é a sua entrega? Como você se relaciona com as pessoas? E quantas vezes nesse dia você olha no relógio e fala, meu Deus do céu, o tempo parou e não passa. É isso Agora, aí. na outra quinta-feira, você foi dormir bem depois de uma maratona de Netflix com seu parceiro e sua parceira, acordou, tomou um café da manhã maravilhoso, deu um beijo no seu filho na saída, sol no caminho para o trabalho, não tinha trânsito, parou na frente, na vaga que você mais gosta, para trabalhar com um time que você admira, num projeto que você não via a hora de começar. Como é que você produz? Como é que você entrega? Como você se relaciona com as pessoas? E eu garanto que no final do dia você vai olhar para o relógio, caramba, já está na hora de ir embora. Porque o tempo para, você esquece do tempo, você não percebe ele passar. Então, é intuitivo. A gente conhece quantos milhares de exemplos de pessoas que têm tudo e têm uma droga de vida. E pessoas que não têm nada e dão exemplos e nos inspiram o tempo inteiro, né? A relação de causa e consequência entre dinheiro e sucesso e felicidade já foi comprovada que não existe, né? Não tem, a menos quando você ganha o necessário para suprir uma necessidade básica. Isso sim traz uma elevação de bem-estar sustentável. Agora, o contrário foi provado pela ciência. Pessoas mais felizes tendem a ser mais éticas, tendem a ser mais generosas, tendem a
trabalhar muito além do job description, a se comunicar muito melhor com as pessoas, a trabalhar além do tempo que ela tem que trabalhar e, inclusive, ganhar mais. Então, a nossa forma está invertida, a gente fica correndo atrás de sucesso, achando que lá no final eu vou ser feliz, só que eu lembro, eu trabalhei com meta por muito tempo, no meu tempo você sabe, melhor do que ninguém, e nessa corrida atrás de meta, a cenourinha está sempre mais na frente, você sabe, vai mudando, você muda a meta, muda o cargo, muda a promoção que você quer, e você está sempre correndo atrás, e até quando a gente vai empurrar a nossa condição de ser feliz para o horizonte que a gente nunca vai alcançar. E você sabe que uma das coisas no cenário atual, Henrique, que também tem me feito refletir muito, é uma certa ditadura da felicidade que a gente se sente muitas vezes imposto pelas redes sociais, né? Cara, a gente só vê foto no Instagram de nego em festa, né, super felizes sempre, né? Você acha que essa ditadura da felicidade, né, pela pressão social, ela de fato existe? Como é que a gente consegue distinguir o que é a felicidade falsa de uma felicidade genuína? Perfeita a sua colocação. Já existem vários estudos trabalhando com o papel das redes sociais e o papel negativo, nocivo nessa relação com a felicidade. Por quê? Porque naturalmente o ser humano se compara, né? Então a comparação social já acontece. No mundo de hoje, onde você compara o seu bastidor sujinho, cheio de teia de aranha, com aquele palco brilhante e, numa boa parte do tempo, mentiroso do outro, né, que a gente só vê a alegria e a perfeição da vida do outro e compara o nosso bastidor. E a gente fica comparando e correndo atrás e criando visões rígidas do que seria a felicidade. Eu tenho que chegar lá para ser feliz. Isso tem o que a Barbara Fredrickson fala que é como se fosse um tiro que sai pela culatra. As pessoas que mais são aficionadas e querem correr atrás de serem mais felizes são as que menos conseguem essa experiência. Por quê? Porque geralmente eu baseio a minha ideia de felicidade no modelo rígido, de comparação, e eu estou sempre querendo chegar lá e nunca vou sentir que eu de fato consegui chegar. Então, a busca, o caminho para uma vida mais feliz tem a ver com você tentar evitar um pouquinho essa correria pela comparação social, utilizar as redes sociais do jeito mais maduro, limitar esse uso de um jeito mais maduro e, principalmente, parar de tentar ser feliz e começar a praticar ações concretas nas dimensões que efetivamente constroem, nos componentes que constroem uma vida mais feliz. Então, eu gosto de dizer o seguinte, uma vida mais feliz, na minha visão, está muito próximo de uma vida mais madura. Uma vida onde eu lido com a vida como ela é, mas eu me conheço a ponto de fazer escolhas todo dia para deixar meu dia um pouquinho melhor. 1% melhor todo dia é uma baita de uma vida boa, vale muito a pena, né? Ao invés de ficar correndo atrás de uma grande transformação da mega cena da virada que vai resolver minha vida inteira. E você fala aí desses componentes para cuidar de uma vida mais feliz, uma vida madura. Bom, eu já sei a teoria, né? Já fiz o curso, o certificado, mas conta pra gente, quais são esses componentes para a gente ter uma vida mais feliz? Do que deveríamos cuidar? Boa. Existem alguns modelos, tá? Mas eu vou falar do modelo que me apaixona, né? Que é o modelo Inspire de felicidade e bem-estar integral, que segundo o Tal Ben-Shahar e a Megan McDonald, o grande objetivo da nossa vida é esse. Eles dizem que o objetivo da vida não é a felicidade, o objetivo da vida é whole being. Whole being é a junção de duas expressões em inglês, whole person e well-being, bem-estar integral. Então, a gente é movido pela busca desse bem-estar integral, que inclusive é a nossa base, né? Quando eu tenho bem-estar integral, eu consigo ir além. E bem-estar integral, ou felicidade integral, se constrói quando a gente investe energia, não apenas de pensamento, mas de ação concreta, nas 5 dimensões do bem-estar integral. Pessoas mais felizes são pessoas que vivem mais bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Bem-estar, e cada uma dessas 5 dimensões, claro, como você sabe, tem 2 princípios internos, para ficar mais fácil eu compreender o que eu tenho que fazer, efetivamente. E pensa só, todo mundo já fez uma resolução de ano novo, ano que vem eu vou ser mais feliz. O que você faz com isso? Você sabe muito bem, né? Que meta é essa? Como é que eu escolho uma ação concreta para lidar com isso? Não escolho. O ano passa e eu vou fazer de novo essa resolução. Com o Inspire, eu posso escolher em cada um desses pequenos princípios uma ação concreta para construir mais bem-estar nessa dimensão. Então, pessoas que vivem mais bem-estar espiritual são pessoas que, ao mesmo tempo, saboreiam o presente, apreciam a vida enquanto ela acontece
e percebem sentido na própria vida, ou têm senso de propósito. Veja que não é espiritualidade religiosa nem de fé, mas Não. pode ser. Você pode extrair o seu bem-estar espiritual daí, mas não precisa. O bem-estar físico vivem as pessoas que, primeiro, cuidam do próprio corpo, com alimentação, com repouso, com movimento, reconhecendo que não dá para ser feliz só na cabeça, você tem que cuidar do seu corpo, mas também, Cláudia, se conectam com uma verdade de que corpo e mente não estão separadas. Existe uma conexão inexorável. O que eu penso afeta o que eu sinto e como eu me porto. E eu posso mudar o meu porte para afetar o que eu estou sentindo e o que eu penso de mim mesmo ao longo do tempo. Vive mais bem-estar intelectual. As pessoas que se abrem para experiências, são curiosas para experiências de vida, mas ao mesmo tempo buscam aprender a refletir sobre essa experiência. Não é nem um acadêmico que fica só estudando, e nem aquela pessoa, eu, no meu passado como executivo, que produz, que não é um maluco, 14 horas por dia, e não para pensar para que serviu aquilo, o que eu aprendi com isso. Só executa, só se abre para a experiência. Então ele faz as duas coisas, conecta experiência com reflexão, com aprendizagem profunda. Bem-estar relacional é a cereja do bolo em qualquer modelo. As culturas e as pessoas mais felizes em todos os estudos, mais longevas, inclusive, são as que constroem relacionamentos mais positivos ao longo da vida. Então, vive mais bem-estar relacional, Cláudia, aquelas pessoas que nutrem uma relação positiva consigo e com os outros. E o bem-estar emocional, que é o último, começa com os 4 P's, que eu passei agora há pouco, né? Vive mais bem-estar emocional as pessoas que aceitam radicalmente todas as emoções, como parte da vida, como uma parte necessária da nossa humanidade. E, ao mesmo tempo, jogam fora o ou, não fica esperando todas as constelações se alinharem para ser feliz. Ele joga fora o ou, abraça o e busca todo dia, apesar das dificuldades, ser um pouquinho mais positivo e um pouquinho mais resiliente. Isso tudo, ação concreta nessas 5 dimensões, constrói mais bem-estar na medida em que uma está completamente interligada com a outra. Quando eu mudo uma dimensão, eu afeto outra o tempo todo. E outro tema que a gente fala muito é sobre essa questão do exercício da gratidão, né? Porque muitas vezes, tudo que eu tenho vivido tem sido de que a felicidade ela está na jornada, não na chegada, né? E a cada momento que a gente caminha, a importância da gratidão, né? O que você recomenda para as pessoas com relação à gratidão, Henrique, como elemento para ajudar na felicidade? Ajuda muito? Como é isso? É um componente fundamental, apesar de parecer historinha da carochinha, né? Parece pequeno demais para ser relevante. E olha que todo mundo já ouviu falar sobre isso nas nossas famílias, às vezes na comunidade religiosa que a gente frequentava, mas o importante aqui, o que eu pedi para todo mundo jogar fora de uma vez por todas, quando a gente fala de gratidão hoje, está tão comum, né? Hashtag gratidão, gratidão para lá e para cá, que a nossa tendência, a tendência do nosso cérebro é imediatamente refutar isso com uma bobagem. Então, isso aqui é bobagem de autoajuda. Primeira coisa que eu vou te pedir, presta atenção e começa a perceber o seguinte: gratidão como expressão, como hashtag, é só uma coisa interessante, não tem realmente valor nenhum. Gratidão como comportamento é absolutamente transformador. E por quê, Cláudia? Porque o nosso cérebro tem uma tendência natural, isso por questões genéticas, evolutivas e culturais, sociais, de focar no negativo. Né? A gente acha que a gente olha para o mundo e percebe a vida como um todo. A gente percebe uma fração muito pequena da vida. O restante a gente despreza. E essa fração, via de regra, é condicionada a esse viés, à negatividade. O negativo é como o velcro, ele gruda, ele marca. O positivo é como o teflon. Então a minha tendência é olhar para a vida e procurar tudo aquilo que confirma as minhas dúvidas, os meus medos, os meus defeitos. E eu fico olhando para isso. Né? A prática da gratidão é uma ferramenta simples de eu fazer o que eu disse no começo, de eu jogar fora a ditadura do ou e abraçar a beleza do e. De que forma eu lido com a vida e reconheço as pequenas coisas que fazem toda a diferença. E lembra, o positivo é como o teflon, ele escorrega, ele é rápido. Se eu não prestar atenção, se eu não focar a minha energia para encontrar o positivo, eu nem percebo enquanto ele acontece. Então a gente começa a treinar o nosso cérebro, um fenômeno estudado pela neurociência hoje, que é a neuroplasticidade. Eu começo aos poucos, através da prática real, não é a prática de hashtag, não. É de fato apreciar as coisas, expressar essa apreciação para os outros, praticar gratidão. Eu começo a treinar o meu cérebro qualquer que seja o meu dia, deixa eu encontrar o positivo também, deixa eu abraçar o que eu tenho de bom. A Maria Sirois, professora do Robin, que você conhece também, ela diz que os nossos dias mais negros têm o melhor momento.
Só que a gente tem que treinar no cérebro para achar isso. E quando eu acho esses pequenos momentos positivos ao longo do dia e vou me treinando para isso, o curioso é o seguinte, eu me torno mais criativo e mais capaz de lidar com as dificuldades, ao invés de ficar sempre focado naquela negatividade que o cérebro tende a nos levar. Entendi. Cara, eu queria falar agora contigo de 3 temas mais a ver com o mundo corporativo e que eu acompanho o seu canal, vejo lá que você sempre fala sobre isso. O primeiro é sobre erro, né? A gente sabe que ainda tem muita empresa que pensa que errar é um pecado capital, né? E na verdade eu já vi filmes assim, onde você incentiva as pessoas a errarem, né? Você acha que isso é paradoxal ainda para o mundo corporativo? Eu acho que está mudando, mas muito devagarzinho. Vai demorar um pouquinho para mudar Certo. completamente. Mas sim, o erro ele acaba sendo tido muitas vezes. No mundo corporativo eu vou até mais, tá, Cláudia? Se a gente não mudar nossa cabeça, até dentro de casa, com o filho às vezes, né? A gente Uhum, acaba carregando uma ideia de que o bom, de que o certo é aquele que sabe tudo, aquele que acerta, que uhum, não erra, né? O Peter Drucker, ele dizia, né, que a maior qualidade dele como líder, e olha quem é, a maior qualidade dele como líder não era saber as respostas, era saber fazer boas perguntas, né? A ferramenta de comunicação coaching, que apesar de muita crítica, é uma ferramenta transformadora, ela tem a ver com a nossa capacidade de fazer perguntas abertas, para o outro uhum. refletir, né? Inovação acontece com erro, né? Acontece com teste e erro, com MVPs que dão certo e não dão, e eu faço um outro, MVP 2 e 3 e 4 e vou correndo atrás de acertar mais. Sabe que eu comecei a minha mudança de trajetória de mundo corporativo para a felicidade empreendendo. E eu fui conversar com um investidor anjo na época da minha primeira startup, Cláudia, e foi muito interessante, porque eu fui conversar com ele, a primeira pergunta que ele me fez, Henrique, me conta, você já quebrou alguma vez uma empresa? Eu olhei É. para ele com um orgulho tão grande, Cláudio. Eu falei assim: claro que não, imagina. Eu nunca quebrei empresa nenhuma. Ele falou: tá bom, então nossa entrevista está encerrada. Eu não vou conversar mais com você, que eu não preciso saber mais nada. Eu falei: como assim? Eu nunca quebrei, me conta o que está acontecendo. Ele falou o seguinte: não, porque veja só, nós sabemos por dados estatísticos, esse investidor me disse, que a maioria dos empreendedores que dão certo, que bombam, já quebraram pelo menos 7 vezes. Isso quer dizer o quê? Esse cara já quebrou, bateu a cara, chorou, sofreu o que tinha que sofrer, levantou a cabeça, foi de novo e tentou mais uma vez e vendeu o carro pela segunda vez e vendeu o carro da mãe e foi. Uma hora, esse cara aprendeu tanto com os erros, com as dificuldades, que ele está chegando na hora dele de acertar. Eu que não tinha quebrado nenhuma vez ainda, e foi batata. Quebrei meu negócio, não deu certo, porque eu achava que ia ser fácil empreender no Brasil. O Tal Ben-Shahar Nossa. fala, ele usa a frase, Cláudia, learn to fail or fail to learn. A gente ou aprende a falhar, lida com a dor da falha e levanta e tenta de novo, ou a gente vai falhar a vida inteira em aprender. Pensa, os nossos filhos, quando estão aprendendo a andar, quer coisa mais ridícula? Levanta 50 mil vezes para conseguir dar um passo. O É que a gente isso aí. faz? A gente se orgulha, se admira, porque esse é o processo de aprendizagem. Né? Então, a ideia das organizações não é que a pessoa viva do erro, mas na medida que a gente abre espaço para que a comunicação flua e para que ela inove, que ela tente e que ela cometa um erro organizado, pensado, refletido na direção de inovação e disrupção, isso é fundamental. Senão, as verdades não são ditas, as mudanças não acontecem e vamos combinar que uma organização sem mudança no mundo de hoje, não acredito que vá muito longe ou que não vai crescer todo o potencial que ela tem para crescer. Exatamente. E quando a gente fala disso que está falando, me vem aqui o segundo tema que eu acho que tem estado rondando muito as conversas no mundo corporativo, mas que é um tabu, que são as vulnerabilidades. Muito tem se Uhum, falado, principalmente depois que virou lá no Netflix, né, o TED uhum. da Brené Brené Brown, Brown. mas como que a gente consegue incentivar isso? Porque normalmente assim, o mundo corporativo ainda não aceita totalmente alguém que fale dos seus sentimentos, das suas vulnerabilidades, porque muitas vezes as pessoas são taxadas de frágeis e as próprias pessoas ficam com medo de ser taxadas de frágeis, né? Isso realmente ajuda? Existe uma melhor forma de como organizar isso? Uhum. Veja, eu recomendo os livros, mas principalmente o livro A Coragem de Ser Imperfeita, Imperfeito da Brené Brown, como livro de cabeceira. Né? Para mim, toda mulher, todo homem tinha que ter esse livro na cabeceira e tinha que ler algumas vezes, de novo e de novo, pelo quanto ele nos ensina.
é fundamental a gente, e talvez a comunicação na empresa, e esse é um ponto que me preocupa um pouco, viu, Cláudia? Porque às vezes a pessoa escuta esse assunto e começa a pensar, nossa mente, ela trabalha com extremos, né? Ah, então eu vou parar de ser o cara forte aqui e vou ser o cara que vai ficar o dia inteiro de mimimi. Não, não tem isso. Entre um extremo e outro, existem infinitas possibilidades, né? Sim. De que forma eu continuo sendo quem eu sou e abraço o fato de que eu não sou perfeito, de que eu erro e de que eu tenho um monte de fragilidade e dificuldade. E quanto mais eu me abro ou me conecto com isso, mais capaz eu me torno de aprender e crescer. Porque quando eu nego isso, eu nego a oportunidade que eu tenho de aprender com isso, de amadurecer e de crescer com isso. É. Alguns estudos mostram, inclusive, o seguinte, que tem a ver com o erro e com a vulnerabilidade. A gente acha, sempre acreditou, que quando eu não realizo alguma coisa, quando eu erro em alguma coisa, eu tenho que levar a surra, eu tenho que apanhar, até de mim mesmo, né? Então, quando eu não bati uma meta ou não consegui fazer alguma coisa, a gente, como líder, está acostumado a dar porrada no subordinado, e a gente tem uma tendência a nos criticar muito também, né? Muito. E a gente acha que isso é bom. Porque no dia que eu critico, que eu mostro a dor, a pessoa vai se levantar e vai ter garra para continuar. Não é isso que a gente costuma fazer? O que Às alguns vezes. estudos científicos já têm mostrado? O nosso cérebro constantemente busca o prazer e tenta fugir da dor. Toda Ah, vez que eu levo uma porrada gigante, porque eu já vou sofrer com erro, isso faz parte, né? Errei, falhei, eu vou sofrer um pouco. Quando eu aumento esse sofrimento com críticas de outros, ou com as minhas críticas, o tempo inteiro me criticando, qual que é a tendência do meu cérebro? Na próxima vez, nem tenta. Você vai tentar inovar, ah, fazer diferente, vai levar aquela porrada? Então continua aqui quietinho nesse grupo, nesse time de trabalho e guarda com você as suas ideias, porque você vai apanhar, vão dar risada de você. Eu lembro, Cláudia, eu na escola, durante muitos anos, eu não tinha coragem de fazer pergunta, porque um dia eu fiz uma olha. pergunta e fui vaiado. Você para de perguntar, você para de aprender, né? Então, o que os estudos mostram? As pessoas que praticam mais autocompaixão, errei, doeu, não gosto, não estou dizendo que eu estou feliz de estar aqui, mas eu respiro fundo e falo, faz parte da vida errar. O que eu posso aprender com isso? E se eu quero continuar nessa trajetória, porque o objetivo, a meta é muito importante para mim, como é que eu aprendo com isso e continuo crescendo? Então a gente abraçar esse lado natural da vida de não ser perfeito e, pelo contrário, do potencial que a gente desperdiça de aprender e de crescer exatamente por fugir do erro, a gente começa a abrir porta para. E não quer dizer, de novo, não quer dizer porque a organização agora vai começar a perder bilhões de dólares com erros impensados. Não, mas quanto ela está perdendo hoje por falta de inovação, por não ouvir inteligências que estão lá dentro que tem medo de falar às vezes, né? É. E na verdade, você sabe, Henrique, que assim, a minha experiência ela é tal que muitas vezes, quando eu estou num grupo, a dificuldade é o primeiro que abre a guarda para falar de alguma vulnerabilidade. E quando essa primeira pessoa tem essa coragem de demonstrar isso, ou coragem de ser imperfeito, é muito interessante como os outros começam a compartilhar também. E muito interessante como o grupo se torna um grupo com Uhum, muita confiança, né? uhum, Instalada, né? Ou seja, uhum. muito do que você trouxe falou muito sobre a pessoa, né? Enquanto ela tomar essa decisão e ela abraçar essa coragem, mas assim, a minha experiência é que na hora que todo mundo toma essa coragem, você tem outros times com outro tipo de relação e de performance. E olha que linda essa percepção, né? As nossas conexões humanas, elas são profundas quando são baseadas na verdade, né? O ser humano é um detector infalível de autenticidade. Então, quando eu tenho uma relação onde existem duas máscaras tentando se conectar, fingindo serem coisas que não são, a relação vai ser isso. Eu gosto de dizer que as nossas conversas são os nossos relacionamentos, né? O C é igual a R, conversa é relacionamento. Se a minha comunicação verbal e não verbal é baseada num fingimento, o meu relacionamento também é fingido, né? E quando você se abre para ser conhecido, o relacionamento acontece, né? Quando a gente finge ser uma coisa que a gente não é, a gente está buscando ser validado. Eu quero que o outro me Isso. valide, que meu chefe, que minha esposa me valide. E o que acontece? Uma hora as pessoas se acostumam com você e param de te elogiar, de te validar. Você troca de parceiro, troca de chefe, fica no troca-troca para a vida inteira. A gente tem que aprender que o grande objetivo no relacionamento é deixar esse desespero por ser validado e começar a querer ser conhecido, né? A É validação tem isso. que vir de mim mesmo, né? E daí o tema que no curso, né, no certificado, a gente fala muito que é também a autenticidade, que é uma aula Uhum, maravilhosa da Maria Serroá, né?
em que a gente vê isso, né? Pessoal, ó, só para compartilhar, para fazer esse programa de entrevistas e todas as coisas que eu venho fazendo desde setembro de 2020, né, nas redes sociais, foi difícil para mim lutar contra isso. Puxa, vão me julgar, vão achar isso. Mas, Henrique, eu tenho sido tão feliz, eu tenho recebido, assim, feedback de uma pessoa que me manda assim, hoje estava rodando a rede, caí no seu artigo, fez o meu dia ser diferente. É uma pequena coisa, não conheço a pessoa, mas é muito estimulante, né? Então, com isso, foi até meu trabalho de conclusão do certificado, essa visão da busca da autenticidade, que é você depender menos dessa validação ou não precisar dessa validação externa e, de fato, você está em consonância com a sua essência, né? Exatamente. E você está me fazendo mais feliz hoje com esse convite, que eu estou muito contente de estar falando contigo aqui, com todo mundo que estiver ouvindo essa entrevista também. Muito legal, muito legal. Um outro tema, um terceiro tema que perambula pelo mundo corporativo é a questão do estresse. E que muitas vezes o pessoal fala, estresse é ruim, né? Mas você sempre fala sobre uma visão de que, pessoal, mas estresse é bom. Eu já vi o seu programa, você falando sobre isso. Explica melhor para a gente em que dimensão o estresse é bom. Olha, primeira coisa que antes de ser bom, ele é necessário e faz parte da vida, né? É uma reação fisiológica normal que a gente não tem como evitar. Então esse é o primeiro ponto, né? Então a gente continuar negando algo que é natural é uma loucura, né? Eu vou sentir raiva, por quê? Porque faz parte da vida sentir raiva, é uma emoção básica, ela surge a partir dos 9 meses. Como é que eu vou negar isso? O estresse também. E pensa só, eu estou caminhando aqui no meu sítio, né? Você sabe que eu moro num sítio aqui no litoral do Paraná, eu estou caminhando no meu sítio com meus filhos e de repente eu vejo uma coisa que é bem corriqueira aqui na Mata Atlântica, eu vejo uma cobra. O que acontece? Estresse, na hora. O que o estresse faz? Ele, sem eu pensar, de forma involuntária, meu coração dispara, a minha respiração fica curta. Quando o meu coração dispara, ele joga sangue nos meus braços, nas minhas pernas, para me preparar para atacar a cobra, para fugir. E eu estou preparadíssimo para lidar melhor com aquele estressor, graças a essa reação linda, maravilhosa que é o estresse. O estresse não é um problema. O estresse se torna um problema em 3 situações, Cláudia. 3 situações muito relevantes. A primeira é o estresse continuado, o estresse sem repouso. Ir na academia fazer musculação é ótimo. Agora experimenta aí 3 horas por dia, todo dia, sem repouso, puxando peso pesado. Você vai ter uma lesão, você está estressando o seu músculo. Se você estressa o músculo, descansa, estressa de novo, isso é lindo, maravilhoso. Inclusive porque o que acontece com o seu músculo, ele fica mais forte. Isso. O estresse psicológico também. Sentir estresse durante um trabalho, para fazer uma coisa, uma apresentação que eu vou fazer, uma entrevista, sentir estresse, isso é bom. Eu me preparo. Eu lembro, Cláudia, das entrevistas que eu fazia 3 anos atrás. Como eu estou me sentindo muito mais calmo e menos estressado agora. Por quê? Você vai ficando mais forte, né? Então, o estresse sem repouso faz mal. É ruim. Então você precisa encontrar espaços de repouso. Uma música, alguma coisa que te relaxe. Parar de produzir o tempo inteiro e se dar um pouquinho de tempo para você, né? A primeira coisa é isso. A segunda situação que o estresse faz mal é o estresse sem um estressor. Eu vejo uma cobra, estou estressado. Ou eu tenho um trabalho de mestrado para entregar e estou estressado. Eu tive uma discussão em casa, estou estressado. Ótimo. Você tem o estresse, você tem um fato externo e você vai refletir sobre isso. E eu, inclusive, convido a usar os 4 Ps, né? Estou sentindo estresse, perspectiva, permissão para ser humano e perspectiva. Eu posso fazer alguma coisa? Porque né? Então você tem que ter um estresse real, um problema externo. O problema é que muitas vezes o estresse decorre do que eu chamo de mensagem cerebral enganosa. Eu fico ouvindo uma voz, lembra que eu falei que tem conexão corpo e mente? Eu penso o tempo inteiro que enquanto a pandemia não acabar eu não vou poder viver minha vida de novo, não vou poder viver bem. Esse pensamento faz eu ficar buscando na mídia um monte de notícia ruim que não para de cair em todo lugar, e eu sinto um estresse. Vamos combinar, a gente já está vivendo isso há 1 ano e meio, a não ser que você esteja de fato com alguém da sua família doente, ou alguma coisa acontecendo, você já sabe o que fazer, você já sabe como se cuidar, você já sabe que você tem que usar máscara, você já sabe de tudo isso. Então, se não tem um problema real, faz os 4 Ps. Existe um estressor real? Que bom, então, que eu estou sentindo estresse, que eu estou mais preparado para lidar com ele. Então, amanhã eu vou dar uma palestra, por exemplo, para um grupo grande de pessoas. Eu estou sentindo estresse. Que bom, eu vou estudar e vou me preparar para isso. Se não tem um problema real, muda o seu pensamento, muda o seu foco, vai fazer outra coisa, para você tirar o foco do estresse.
E o terceiro motivo que o estresse faz mal, e esse é o mais lindo de todos, vem de alguns estudos, eu vou contar um deles, feito nos Estados Unidos pela psicologia positiva. Pegaram um grupo de 10 mil pessoas, Cláudio. E para essas 10 mil pessoas, eles faziam 2 perguntas todo ano, durante 8 anos. Primeira pergunta, no ano passado você sentiu estresse? E a pessoa dizia sim ou não. A segunda pergunta era a seguinte, você acha que o estresse faz mal? E alguns diziam que sim, outros que não. E aí esses pesquisadores, no ano seguinte, eles iam analisar nos registros públicos quem tinha morrido. E o que eles perceberam? Olha que fato importante. Quem sentiu estresse no ano anterior teve um aumento do risco de morte de 38%. Olha. 38%. Só que sabe qual é o fato mais lindo disso tudo? Esse aumento só aconteceu para quem sentiu estresse e respondeu no questionário que achava que o estresse faz mal. Aqueles que sentiram estresse no ano anterior, mas diziam que não, o estresse não faz mal, não tiveram o risco de morte aumentado. Por quê? Conexão corpo e mente. Estresse eu vou sentir, faz parte da vida. Se eu sei que ele vai fazer mal, toda vez que eu sinto estresse, eu sei que ele vai fazer mal, ele está, de fato, aumentando o seu risco de ter um problema. Se você sente estresse, por exemplo, amanhã eu vou dar palestra, estou sentindo estresse. Sabe o que eu falo para mim mesmo? Gente, que corpo espetacular que eu tenho. Eu tenho uma palestra amanhã que é importante para mim, para minha carreira. Porque se eu fizer uma boa palestra, eu vou ser contratado de novo. Então, Isso. o meu corpo está me avisando, Henrique, para de vadiar hoje, pega seu PowerPoint e vai estudar, apresenta no espelho. Chama alguém para se apresentar primeiro. O meu corpo está me ajudando, ele é uma máquina incrível. Está me fazendo bem. Aí depois da palestra de amanhã, Cláudia, quando eu terminar e entregar, eu vou colocar uma música e vou ficar olhando para a natureza aqui no sítio por 15 minutos, respirando, para me dar tempo de repouso. Então, esses 3 fatores, o estresse continuado, o estresse sem um estressor e achar que o estresse faz mal, é o que de fato gera a problemática de toda que a gente vive do estresse hoje. Não, muito interessante. E eu acho que assim, ao falar dos 3 tipos de estresse que de fato, ou de características que fazem o estresse não ser bom, né? Você acaba alertando muita gente que a gente sabe que no mundo corporativo hoje tem tido burnout, depressão, outras enfermidades que igual, né? Nunca a gente teve num momento tão aberto a falar de saúde mental, né? Que também era um tema, eu diria, um pouco escuso, né? Todo mundo também evitava no passado falar a respeito. Você que dá muita palestra em empresas, você tem visto de fato alguma mudança nesse sentido, Henrique, de cuidar de saúde mental nas empresas? Totalmente. Quando foi o que eu disse, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu tinha vergonha de levar o assunto felicidade e intuitivamente parecia que a ficha não caía, né? Os dados agora são claros, né? Quando você constrói um ambiente de segurança psicológica, um ambiente de bem-estar, um ambiente onde as emoções podem ser faladas, um ambiente onde, sim, tem pressão por resultado. Ninguém está dizendo que você tem que agora ficar lá jogando videogame. Você tem que dar resultado. E você tem espaço para repouso, você tem espaço para respirar, você tem espaço para, de fato, se conectar com coisas positivas. Você começa a trabalhar essa questão. E as empresas hoje, elas têm 2 fatores, né? O primeiro fator é que a gente sabe que empresas mais felizes têm resultados muito melhores em diversos aspectos. Então, tem muitas evidências que mostram que as empresas que praticam, buscam construir um ambiente de bem-estar têm resultados melhores. Mas, além disso, o burnout, a depressão, o estresse, a ansiedade excessiva se tornaram uma outra pandemia, né? Um outro problema gravíssimo. Sim. A empresa tem que tratar, não tem mais como, né? Eu gosto de dizer o seguinte, tem o custo para a empresa, né, da quantidade de afastamento, de licença, mas vamos pensar no custo humano, Cláudia, daquele pai e daquela mãe que vão trabalhar e voltam para casa incapazes de serem pais e mães, né? A gente precisa lidar com isso de um jeito muito intenso e esse movimento de 2018 para cá já vinha crescendo em passos de formiguinha, com a pandemia está escancarado e quem não está trabalhando com saúde mental dentro das organizações está em negação ainda, está na primeira fase de negação e vai ter que acordar, porque não tem condição de continuar como está, não. Henrique, assim, é fabuloso o conteúdo que você conseguiu passar de uma maneira tão estruturada, é apaixonante, até porque talvez quando a gente pensa em felicidade, a gente fala, eu quero ser feliz, né? E a gente pensa assim, que a felicidade é algo que a gente sente. E tudo que você traz, para mim, soa muito com uma visão de que a felicidade a gente também aprende.
né? Porque você vai falando sobre tudo isso, né? Você tem falado disso para as empresas onde você palestra, porque com certeza todo mundo pergunta qual é a fórmula da felicidade. O que você diz para as empresas? Compartilha conosco. Olha, eu digo o seguinte, eu não vejo a possibilidade de você viver uma vida mais feliz sem você construir isso de dentro para fora, né? Então, é uma ação... Tem três grandes fatores que impactam o nosso bem-estar, né, Cláudia? A nossa genética é uma. Então, eu gosto de brincar, né? Minha esposa, a genética dela já é 100% feliz. A minha é uns 30. Eu tenho que trabalhar pesado para conseguir recuperar os 70 que está faltando. A genética influencia. O segundo fator que impacta é o ambiente. Só que todos nós achamos que o ambiente impacta 100%. A gente acha que tudo é o ambiente, né? Então, se eu morasse na praia, se eu tivesse isso, se eu ganhasse na Mega Sena. A gente acha que o ambiente tem um impacto gigante. E sabe qual é a questão? Embora ele impacte, e ele pode impactar mais ou menos, dependendo de cada situação, a grande verdade é que o ser humano é altamente adaptável. A gente se acostuma. A gente se acostuma com home office, a gente se acostuma com barulho aqui fora e trabalha com barulho. A gente se acostuma com coisas boas e ruins. Você compra um carro novo, aquele cheirinho de banco de couro, dura 15 dias, depois você já está com raiva do IPVA. A gente se acostuma. Então o ambiente traz um resultado para o bem-estar menor do que a gente imagina. Por isso que as empresas estão vendo que aquele monte de investimento em sala de descompressão, terapia, academia, é legal, é bom, não quero que pare não, mas não resolve. Porque a pessoa ganha aquele monte de coisa de fora, usa uma semana, aí para de usar, ou começa a achar que o RH colocou porque sobrou dinheiro. E não adianta, você precisa construir o bem-estar de dentro para fora. Então, sim, felicidade se aprende, a gente só se torna bom naquilo que a gente pratica. A gente cresceu acreditando que para eu ser feliz, eu tenho que ter sucesso. Você precisa mudar o seu jeito de pensar e começar a praticar condutas novas. Então, você tem que mudar as suas escolhas, mudar o seu comportamento. E aonde a empresa entra aqui? Ela tem que continuar melhorando o ambiente? Com toda certeza. Mas ela entra dando suporte a esse novo modelo, a essa nova mentalidade. O problema que eu vejo às vezes, Cláudia, é que a empresa me chama, Henrique, queria fazer uma palestra motivacional de felicidade aqui. Eu vou, adoro esse trabalho. Mas se eu levo esse assunto, o funcionário, o colaborador sai empolgado, começa a fazer diferente. E de repente, na primeira reunião que ele tem com a liderança, ele leva aquela porrada do jeito que ele levava antigamente, ele vai falar, foi uma palestra só para inglês ver, vou continuar fingindo que está tudo acontecendo aqui e nada vai mudar. Então, a construção de mais felicidade parte do indivíduo, mas com um ambiente de suporte, de apoio, para que essa agenda comece a acontecer e funcionar dentro da corporação. Cara, maravilhoso, viu? Nossa, que orgulho estar ouvindo você falar isso de uma maneira tão didática, tão estruturada para todo mundo aí que está nos vendo, nos assistindo e nos escutando, né? Bom, agora, para finalizar o nosso contato aqui, Henrique, eu queria fazer para você algumas perguntas para as pessoas te conhecerem mais. Posso ir? Ai. Claro, vambora. Henrique, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e para quê? Eu ia ter um superpoder que é ter uma consciência plena o tempo inteiro da minha respiração. Eu ia o tempo inteiro parar de esquecer que eu estou respirando, e eu ia o tempo inteiro estar percebendo a minha respiração para estar conectado com o presente, parar de ficar correndo e usar essa baita ferramenta que a gente tem para gestão emocional, para equilíbrio. É verdade. A gente valoriza menos a respiração do que deveria, eu concordo com você. Ela é um baita trigger, né? É gatilho para você poder começar a se sentir melhor, emoções positivas, mais feliz, etc. Ela dá todos os sinais e ela é uma ferramenta para melhoria também. Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Ninguém vai chegar para te salvar. Ninguém está vindo. Se você quer construir uma vida mais feliz, se você quer ter autoestima, se você quer ter uma vida melhor, começa aceitando que você veio só, você vive só e você morre só. E ou você começa a lidar e viver e experimentar e fazer da sua vida um grande laboratório, sabendo que só você pode construir o que você precisa, vai ser difícil você sair daí. Não existe um salvador, Cláudia. Muito bom. Diga um livro que você gostaria de levar para uma ilha deserta. Eu levaria 2. Eu levaria Coragem de Ser Imperfeito, porque eu acho que eu ia precisar desse estímulo, dessa calma na ilha deserta. Mas tem um livro que eu li 30 vezes e devo ler mais umas 30, talvez mais se der, que é Os Miseráveis. É para mim um tratado
de humanidade sensacional que eu já li em português, já li em inglês e quero ler mais vezes, porque eu sou apaixonado por cada frase, pelo sentido e pela profundidade de cada pedacinho do livro. Fala pra gente alguma passagem que você acha que é super profundo, que te toca. A passagem mais espetacular desse livro é o momento onde é dado a ele a chance de fazer uma escolha, né? Se ele escolher algo, se ele escolher assumir o nome de uma outra pessoa, todo o passado dele vai ser esquecido e ele vai ter uma vida livre, uma vida de tranquilidade, de paz aí em diante. Só que se ele fizer isso, ele vai estar mentindo e ele vai estar causando a dor para um outro ser humano que vai levar, que vai ficar com o castigo do passado dele. E aí tem até no musical Os Miseráveis, que foi construído depois do livro, tem uma música que tem como refrão Who am I? Quem sou eu? E para mim o simbolismo e a mensagem desse livro é que a gente acha que nós somos algo fixo, né? E a grande verdade é que a gente tem a oportunidade e a necessidade de, a cada segundo da nossa vida, escolher quem a gente é. Cada escolha, cada ação, cada decisão que eu tomo, eu estou decidindo naquele momento quem eu sou. Eu sou agora a minha pior versão, eu sou a minha versão mais egoísta, eu sou a minha versão mais generosa, eu sou a minha versão mais próxima de quem eu quero ser, uma versão mais ideal. A cada segundo, nós definimos com as nossas escolhas quem nós somos. Então, aquela passagem, para mim, traz esse símbolo, né? Você tem que aprender a observar e a perceber as suas escolhas, porque nesses momentos você está escolhendo quem você é. Muito bom, muito bom. Querido Henrique, diga uma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem de você, que não sabe, não está nas redes, não está em lugar nenhum. Eu sou super tímido e caseiro, eu adoro ficar aqui quietinho no meu sítio, eu tenho uma dificuldade imensa de trabalhar com o Instagram, porque eu não consigo entender como que as pessoas passam tanto tempo vendo o Instagram, então eu tenho que tentar trabalhar com ele por questão de trabalho, né? Porque é importante que as pessoas me conheçam pelo Instagram, mas eu tenho uma dificuldade imensa de compreender o que acontece no Instagram, e eu adoro carpintaria. O meu hobby é pegar minha serra tico-tico, madeirinha, e fazer caixinha, brinquedinho para os meus filhos com carpintaria. É o meu hobby, meu passatempo aqui. Pô, cara, isso eu não sabia. Que legal, que legal. E me conta uma coisa, Henrique, se você voltasse no tempo e encontrasse a sua versão criancinha, o que você diria para ela? Iria dizer que, rapaz, você vai ter um monte de notícia boa, um monte de notícia ruim, você vai sofrer, você vai acertar, você vai errar, tá tudo bem, tá tudo certo, vai ser ótimo. Muito bom. É a visão assim, tá tudo bem, é a vida, né? Henrique, ser líder é? Ser você mesmo, fazer escolhas conscientes, menos no automático, e inspirar as pessoas a viverem o seu melhor através das suas próprias ações, muito menos da sua fala, mas muito mais das suas próprias ações. Ai, que lindo, maravilhoso. Bom, e a última pergunta, para ser feliz eu preciso de? Prática, treino, fazer escolhas. Ai, muito bom, muito bom. Gente, foi sensacional, Henrique. Eu amei ter você aqui. Foi uma aula. Assim, eu sei que todo mundo acessa o seu conteúdo e pode ver você falando de tudo que você falou aqui para nós, de uma maneira resumida até, mas assim, foi lindo, um prazer, realmente assim, um orgulho ter você falando aqui comigo hoje. Aprendi mais ainda, muito bom para relembrar todo o conteúdo que aprendi lá no curso de formação em Psicologia Positiva do Holbein Institute, mas assim, obrigada mesmo, viu, amigo, pelo tempo. Cláudia, a alegria foi minha, a honra foi minha. Obrigado pelo convite, você fez. Hoje, esse momento aqui foi o melhor do meu dia, com toda certeza. E parabéns pela coragem por estar levando tanto conhecimento, tanta informação para tanta gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada, querido. Obrigada mesmo. Bom, gente, e esse foi o Liderança em Pauta. Obrigada por estar aqui conosco. Inscreva-se no meu canal de YouTube, o Cláudia Elisa Oficial. Ative o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima.